boa tarde a todos. Sou a professora Maria Lúcia e vou explicar para vocês os exercícios de Teorema de Pitágoras, que é a continuação dos exercícios que o professor Cléudson explicou. Exercício número 7. Aplicando o Teorema de Pitágoras, determine, se possível, a medida x de cada uma das figuras a seguir. Temos aqui a figura A, B e a figura C e D. Na figura A, que eu desenhei aqui, vamos descobrir aqui então, né? Vamos resolver essa figura aqui. Vocês já aprenderam a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde começamos aqui com o A ao quadrado é a hipotenusa, o B ao quadrado é os catetos e o C ao quadrado é outros catetos. Os catetos não importa a ordem deles. Mas a hipotenusa, aqui no triângulo, que é um triângulo retângulo, sabemos que ele é um triângulo retângulo por causa do ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, vamos achar a hipotenusa conforme o ângulo oposto de 90 graus, que é esse ângulo que está bem de frente com ele. E é o que tem o lado maior, que é a hipotenusa. Então, descobrindo aqui a hipotenusa, que é x ao quadrado, e os catetos, que eu peguei esse triângulo retângulo, peguei o cateto 9 ao quadrado e 12 ao quadrado. Resolvendo aqui por essa fórmula do Teorema de Pitágoras, chegamos numa conclusão que o x é igual a 15. Onde esse x elevado a 2... Quando chega aqui, ele vai para a raiz quadrada, esse 2 vira uma raiz quadrada e a raiz quadrada de 225 é 15. Na figura B, nesse triângulo retângulo, da mesma forma, resolvendo pelo Teorema de Pitágoras, vamos achar quem que é a hipotenusa, que está aqui o ângulo de 90 graus, e o que está bem na frente desse ângulo aqui é a nossa hipotenusa, que achamos aqui, né? X mais 4 elevado ao quadrado, que é o A ao quadrado, mais x ao quadrado, que é o B ao quadrado, que é os catetos, o x ao quadrado, mais esse x mais 2 ao quadrado, que é o outro cateto. Resolvendo tudo, chegamos aqui em uma equação do segundo grau. Quando chegamos em uma equação do segundo grau, temos que usar a fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula que nós já estudamos em outras aulas. Colocando aqui na fórmula de Bhaskara, nós chegamos num resultado de x igual a 6, que é o x1. Quando se trata de medidas, o resultado negativo ele não é válido. Então, no caso, esse menos 2 não vale. Então, no caso aqui, é esse x aqui que é igual a 6, que é o resultado que dá da B, x igual a 6. Ainda, nessa mesma questão, indo para a figura C, da mesma maneira, continuando ainda com a fórmula de Bhaskara, que nós vamos resolver o nosso exercício tudo por fórmula de Bhaskara. Desculpa, tudo pelo Teorema de Pitágoras. E também a fórmula de Bhaskara, que às vezes, quando cai numa equação do segundo grau, temos que usar a fórmula de Bhaskara. Então, aqui, a hipotenusa. Aqui, ó, nós temos esse trapézio, né? Aqui. Então, o que que eu fiz? Eu achei aqui, dividi ele, né, em dois triângulos, que é a altura aqui, formando um ângulo de 90 graus aqui, né? Onde esses 6 que são aqui a hipotenusa, porque aqui tá bem, ó, marcando o ângulo de 90 graus para o lado da hipotenusa e aqui do mesmo jeito. Então, resolvemos dessa maneira. 6 elevado ao quadrado igual x ao quadrado, que são os catetos, mais 3 ao quadrado, que são essa medidinha que tá aqui embaixo. Ela vai, na hora que eu medir aqui, ela vai dar só 3, que vai ser 3 ao quadrado. Porque aqui sendo 6, aqui a gente tá vendo que é menor, vai dar 3, né? Então, nós estamos pegando esse triângulo retângulo, mas em vez de nós colocar aqui 6 vezes 6, nós já colocamos aqui 6 ao quadrado, que é pela fórmula de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Chegamos numa conclusão, né, aqui de 3 raiz de 3. Porque aqui nessa raiz aqui, a raiz de 9 é 3, e como 3 não tem, então continua a raiz de 3, que é
Na questão da letra D, não teve dado suficiente para que nós formassem aqui o teorema de Pitágoras, né? Faltaram dados para calcular. Então, é só identificar mesmo que faltou o dado. Então, dando sequência aos nossos exercícios, vamos para a questão número 8. As diagonais de um losango mede 12 cm e 16 cm. O ângulo menor desse losango mede aproximadamente 74 graus. Temos aqui a figura do losango, né? E a letra A determina a medida do lado desse losango. Então, como as diagonais fazem um ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus todo mundo conhece, que é esse ângulo reto aqui. E esse resultado, esses dados de 6 centímetros e 8 centímetros, é porque pegando a metade de cada diagonal, né, que seja o 6 metade do 12 centímetros e 8 metade do 16 centímetros, fazendo um triângulo retângulo, onde esses são os catetos, que são os catetos. Aí aqui usamos a forma do lado, que é L ao quadrado, que é a hipotenusa, né, não temos, repetimos ela. O 6 e o 8 ao quadrado são os catetos, resolvendo 6 ao quadrado vai dar 36, mais 8 ao quadrado 64. Somando aqui, repetimos o L que não tem, vai dar 100. Esse L ao quadrado aqui vira essa raiz quadrada e a raiz quadrada de 100 é 10. Na letra B, calcule a área desse losango. Vamos achar a área desse losango. A área desse losango ele sempre será dada pela multiplicação das diagonais dividida por 2. Quais são as diagonais? Aqui no nosso probleminha, fala das diagonais, que é o 12 e o 16. Então, vamos jogar nessa formulinha da área, que é A igual ao Dzinho aqui, né? E esse D maiúsculo dividido por 2. Não temos a área que estamos caçando, então o D vai ser a diagonais, 12, e a diagonal 16 dividido por 2, que somando aqui vai dar, e multiplicando e dividindo, vai dar 96 centímetros ao quadrado. Então, a área desse losango é 96 centímetros quadrado e a medida de cada lado é 10 centímetros, que nós achamos aqui, 10 centímetros. Você pergunta se foi preciso, né? Para responder os itens anteriores, não foi preciso, não foi necessário a informação do ângulo de 74 graus, porque nós já conhecemos o ângulo de 90 graus. E o losango ele tem os ângulos de 90 graus. Agora, se nós não conhecêssemos esse ângulo de 90 graus, seria sim necessário, né, conhecer o ângulo de 74 graus. Ele seria útil, né, a gente conhecer ele, que conhecesse esse ângulo de 74 graus. Questão número 9, dando sequência aos nossos exercícios, vamos calcular a medida da altura de um triângulo isósceles, onde a base mede 12 centímetros e cada um dos lados congruente mede 9 centímetros. Fazendo aqui um esboço do triângulo retângulo, né? Do triângulo isósceles. Aqui temos um triângulo isósceles, onde os lados congruentes são dois lados iguais, e o lado diferente é a base, que ele é menor. Então, temos aqui uns dados do nosso problema, que a base é 12 centímetros, o lado ele mede 9 centímetros cada, né? E dividindo o triângulo por 2, fica um triângulo retângulo, né? E para achar esse lado aqui, para achar onde localiza a altura. Aí temos o esboço aqui do nosso triângulo isósceles aqui, onde a altura se dada por igual a B, e o lado aqui 9 centímetros, né? E a nossa base, que é 2, ela é dividida por 2, que está falando aqui. Então, 12 dividido por 2 deu 6 centímetros, que é a nossa base. Aqui, resolvendo pelo teorema de Pitágoras, A igual a altura, que nós estamos achando a altura, ao quadrado, que é os catetos, né? Mais C ao quadrado. Então, aqui, o nosso A já está falando aqui que ele é 9, que é a nossa hipotenusa, que está bem aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 40 graus e a nossa hipotenusa está bem aqui, ó, que é 9 ao quadrado.
E aí, a altura não tem, que nós estamos procurando ela. E o cateto é 6, porque a base dividido por 2 deu 6. Então, usamos esse 6 ao quadrado. Resolvendo tudo aqui, 9 ao quadrado dá 81. Repete-se a altura. E o 6 ao quadrado, 36. Chegamos numa conclusão aqui embaixo de uma raiz de 45, né? Então, vamos fatorar esse 45 aqui, né? E colocar na raiz achamos aqui esse 2 vezes 3 e 5, então colocando aqui, multiplicando 3 vezes 3 vai dar 9, né? E 9 vezes 5 vai dar 45, mas aí esse 3 ele sai da raiz e o 5 fica, porque é uma raiz cúbica aqui, então ele sai e aqui fica 3 raízes de 5 centímetros. Então, a nossa altura achada aqui é 3 raízes de 5 centímetros. Questão 10. Quantos metros de arame são necessários para cercar com 6 voltas um terreno em forma de trapézio retângulo, cujas bases medem 12 metros e 20 metros, e cujo lado oblíquo mede 10 metros. Temos o nosso trapézio, né, aqui é a nossa base que mede 20 e aqui 12. E aqui temos a nossa... Aqui temos esse lado aqui, ó, que mede 10 metros, né? 10 metros, quer dizer, que é... Aí tá. Primeiro, nós temos que calcular a altura desse trapézio. Tem que calcular, em primeiro lugar, calcula a altura. Depois, soma-se os lados e multiplicamos por 6. Usando o teorema de Pitágoras, temos aqui, se nós dividirmos aqui, ó, esse triângulozinho aqui vai se formar um ângulo de 90 graus, que no caso formou aqui, nesse trapézio. O ângulo que tá aqui bem reto aqui na frente dele, oposto, é o 10. Então, vai ser 10 ao quadrado. Como aqui essa base é 20, e aí tem esse pedacinho aqui, então 20 que tira 12, né, vai ficar 8 ao quadrado, e estamos procurando aqui a altura. Então, aqui resolvendo 10 ao quadrado vai dar 100, 8 ao quadrado de 64, e repete-se a altura que estamos procurando. Passando essa altura para cá, temos que 100 passa para cá, né? E o 64 vem para cá, mas aí vem subtraindo. E resolvendo aqui, esse 2 vira uma raiz quadrada de 36 vai dar 6. Então, vamos agora somar os lados e multiplicar por 6. Vamos pegar aqui o dado aqui que já é 20, né? Essa é a base, né? 20, esses lados aqui, 20 e 12, mais o nosso 10 e coloca aqui, e mais o 6 que é, no caso, que é multiplicado, mas aí ele vai aqui. No caso, desculpa, o 6 é o resultado que achamos deles ali. Então, somando tudo isso aqui, vai dar 48, aí multiplicando por 6, vai dar 288 metros. Então, achamos aqui o nosso metro. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3 raiz de 5 metros. E a medida dos catetos são expressas por x e x mais 3. Calcule a medida dos catetos. Vamos achar a medida dos catetos. Aqui temos um triângulo retângulo, né, um ângulo reto de 90 graus. E aqui à frente temos a nossa hipotenusa, 3 raiz de 5. Jogando aqui no nosso teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado, que é os catetos, e c ao quadrado mais c ao quadrado. Resolvendo aqui, esse 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 5 ao quadrado vai dar 25, raiz de 25 vai dar 5, né? E aqui vamos fazer o quadrado, né? 2 vezes o quadrado do primeiro ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, mais o segundo ao quadrado, que deu isso aqui. Resolvemos aqui também, né? Chegamos numa equação do segundo grau. Aqui eu dividi tudo por 2. Dividi aqui essa equação aqui por 2. E aí 2 dividido por 2 vai dar o x ao quadrado. 6 vai dar o 3x, né? Mais
o 36 aqui dividido por 2 deu 18. Pega esse número, essa equação de segundo grau e joguei na forma de Bhaskara. Que a forma de Bhaskara é o delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Aí jogamos na forma de Bhaskara, que já foi estudado em outras aulas, né? Chegamos numa conclusão que o nosso x1 é igual a 3 e o nosso x2 é igual a menos 6. Esse menos 6 aqui, quando se trata de medidas, ele não serve. Então, aqui no caso, vai ser válido só esse x1, que é igual a 3. Nossa última questão, que é a 12, fala o seguinte: um bambu foi quebrado pelo vento a 4,8 metros de altura. Ele tombou de modo que sua ponta tocou o chão a 3,6 metros de sua base. Determine a altura desse bambu. Então, vamos determinar a altura. Vamos usar aqui, né, o nosso teorema de Pitágoras para nós achar a altura. A hipotenusa será a altura que nós vamos achar aqui, né? A altura é 4,8 aqui, que fala no problema, e a distância é 3,6, que tocou no chão, né? Então, vamos calcular aqui, determinar essa altura. Usando a fórmula do teorema de Pitágoras, esse x ao quadrado, que nós não temos aqui, né? Vamos colocar, aí no caso a hipotenusa será o x ao quadrado, que não sabemos quem é, mas vamos achar ele. E os catetos são a nossa altura e a nossa distância aqui. Aí, resolvendo aqui, chegamos num resultado de que x é igual a 6, onde esse 2 aqui foi transformado numa raiz de 36, e raiz de 36 é igual a 6. Então, a nossa altura aqui é, né, de 4,8, somando mais esse 6 aqui, que é o nosso x, chegamos num resultado de 10,8 metros. E é isso aí, até a próxima aula.